Olá, começa agora o Tela 1 Entrevista, o programa da Rede Teia de Jornalismo que busca trazer diferentes opiniões a respeito de temas atuais. Nosso assunto de hoje é o infarto do novo século. Você já ouviu falar nisso? A tristeza mata? Isso mesmo, a tristeza pode causar infarto. Não são somente as questões genéticas ou a falta de cuidados com a saúde que podem gerar problemas no coração. Conhecido como infarto do novo século, a tristeza, a mágoa e o desgaste emocional também podem gerar um infarto. É o que vamos discutir com o representante da Sociedade Paranense de Cardiologia, Dr. João Vítula. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso estúdio. Bom dia, doutor. Bom dia, Bruno. Prazer estar com vocês. E também recebemos aqui em nosso estúdio a psicóloga Maria Verônica Morales. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vinda também ao nosso estúdio. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Antes de iniciar a nossa entrevista, vamos ver uma reportagem para entender por que o coração é associado aos sentimentos. Por que o coração é o órgão associado aos sentimentos, ao espírito e à alma das pessoas? Dizem que a palavra cardia, que vem do grego, ela significa já cardíaco, cardinare, problemas cardíacos. Então, desde lá, desde aquela época, nós temos uma referência entre coração e também entre a palavra sentimentos, enfim. Além dos gregos, nós temos nas religiões, várias religiões diferentes de várias partes do mundo, os hindus, os astecas, os Vedas, que são mais anteriores até que os hindus. E é claro, não podemos deixar de dizer, os cristãos, eles têm como símbolo o coração, que é o lugar do sentimento, que é o lugar da alma, que já é uma briga antiga, né, dos filósofos. A palavra coração, dentro do Antigo Testamento, ela é dita mais ou menos umas 1024 vezes. Então, realmente, essa ideia é uma ideia que vem de longa data dentro da história da humanidade. E é claro que hoje, como nós temos acesso a várias tecnologias e estudo do comportamento humano, ao estudo da mente humana, nós também começamos a desenvolver pensamentos sobre, será que é verdade essa questão do coração ser o lugar dos sentimentos? Existem livros a respeito disso, que falam sobre a psique e o coração, que eu acho que é um dos livros mais novos na atualidade. E ele fala exatamente sobre os problemas cardíacos que as pessoas estão enfrentando atualmente e que estão relacionados a esses sentimentos que batem forte no nosso coração. Para nós termos a compreensão de quanto o coração era importante, por exemplo, os egípcios, eles pesavam os corações dos mortos num salão, chamado Salão do Juízo. E lá eles acreditavam que no coração ficava, por exemplo, a sabedoria e a inteligência. Logo, a alma das pessoas. E por esse motivo, era o único órgão que não era retirado no processo de mumificação. Ficava junto com a pessoa, porque afinal de contas a pessoa estava indo para o outro mundo e a sua alma deveria ir junto. Os astecas, eu gosto dessa história, eles ofereciam o coração como sacrifício. E o coração ainda batendo. Pensa que coisa doida. Mas eles faziam isso. Era bem emocionante na época. E eles faziam isso como uma oferenda aos deuses. Tiravam o coração, claro, dos inimigos, porque eles não eram bobos nem nada. E eles ofereciam esse coração ainda pulsando, certo? Para os deuses. Então, doutora, por que o coração é o símbolo dos sentimentos? É uma coisa que vem, como no VT falou, daquela disputa entre mente, alma, coração. Então é uma coisa que vem de antigamente, a gente veio mantendo isso. Então o coração representa todo o sentimento. Na verdade é a nossa mente que pensa tudo isso, mas a gente representa com o coração por causa disso, de ter sido trazido da antiguidade e foi mantido isso como um símbolo. Tá certo. E doutor, você gostaria de complementar? Veja, existe uma ligação muito forte entre emoção e coração. Todos nós que já tomamos um susto sabemos como é que o coração responde. O coração ele acelera, a pressão arterial aumenta,
E isso tudo vem lá desde os primórdios da evolução do homem. O homem, ele, numa situação de perigo, ele precisava se preparar para poder enfrentar aquela situação. E no organismo, uma das preparações é preparar para correr. Então, coração acelerando, pressão arterial acelerando. Se nós fizermos isso hoje, se nós colocarmos um paciente numa esteira, e nós fazemos isso com frequência para testar o coração, nós vemos exatamente essa resposta. Coração acelerando, pressão arterial aumentando. E eu acredito que ao longo da entrevista a gente vai poder falar sobre as questões patológicas, como isso tudo pode influenciar o coração de uma forma a tornar ele doente. Tá certo. Então, é correto dizer que as emoções afetam o coração? Sem dúvida. Tá certo. Além da depressão, que outros estados emocionais podem prejudicar a saúde? Veja, para nós cardiologistas, nós trabalhamos com fatores de riscos. Por exemplo, fatores de riscos que levam uma pessoa a desenvolver a doença aterosclerótica, a obstrução das artérias do coração, que levam ao infarto. Os principais deles são, em primeiro lugar, a genética. A pessoa que teve um pai, um irmão com idade inferior a 55 anos tendo um problema cardíaco, isso é uma história familiar importante. A mãe, uma irmã, as mulheres da família com idade igual ou inferior a 65 anos, então história familiar importante. Diabetes, esses são os principais fatores de risco. Colesterol aumentado, hipertensão arterial e tabagismo. O estresse, as emoções, a depressão, eles entram como coadjuvantes, acelerando esse processo e piorando esse processo de aterosclerose. Então, sem dúvida é importante, mas como um coadjuvante, não como um dos 5 fatores de risco clássicos. Doutora, a senhora como psicóloga, gostaria de pontuar mais algum estado emocional que pode prejudicar a saúde? Na verdade, tem tantas coisas que a nossa mente produz que podem deixar a gente doente, não só tem infarto, mas muitas outras doenças psicossomáticas, uma gastrite, até artrite, artrose, tem muitas coisas que o nosso corpo, nossa mente consegue fazer no nosso corpo. Mas falando do infarto, com certeza ele não é um motivo, mas a nossa mente faz com que acelere esse processo. A pessoa pode ter predisposição, como ele disse, esses fatores que ele citou, e a depressão ou algum estado de estresse, qualquer um deles pode agravar esse processo. Se a pessoa já estava ansiosa, vai comer mais, pode ser esse alimento muito errado e acabar ajudando também esse processo que pode ser que não se manifestasse, mas acaba se manifestando por causa desse outro estado emocional. Obrigado. E no próximo bloco, a continuação da nossa entrevista sobre o infarto do novo século. Vamos responder às dúvidas dos curitibanos.